minha gente, como vocês estão? Tudo bem? Estava já com saudade de estar aqui falando com vocês. Eu estive ausente por um bom tempo, por talvez uns 2 meses, e eu não disse nada porque, claro, isso não estava no meu plano. Foram circunstâncias que foram surgindo e eu acabei dando esse espaço tão longo. Mas eu estou aqui de volta para a gente continuar, e talvez eu não vou continuar com os vídeos em sequência, porque por esse motivo, né? Como eu disse antes a vocês, que surgiu algumas dificuldades, mas também eu não pretendo fugir do meu propósito de estar trazendo aqui o roteiro do plano da salvação, que o meu objetivo é que os novos convertidos entendam, né, que o plano divino ele é infalível. O meu propósito é mostrar a veracidade do plano divino da salvação de Deus, e mostrando que há um só Deus e um plano de salvação estabelecido por Deus. Porque se Deus é Deus, então Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então o plano da salvação de Deus, ele é perfeito e infalível. Não haveria jamais a necessidade de Deus fazer outros meios, né? De Deus trazer outros meios para a salvação humana. O plano que Deus fez foi perfeito e plenamente eficaz para a nossa salvação. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, este plano, ele aconteceu, ele foi se cumprindo exatamente de acordo com as Escrituras, com tudo aquilo que foi revelado, que Deus nos revelou. Então, tudo foi ocorrendo de maneira perfeita e infalível. Este é o meu propósito, né? Ao planejar fazer o roteiro do plano da salvação. Porém, como eu disse, provavelmente eu não vou estar fazendo isso com sequência, né? Na sequência de história, por causa dessa situação, né? Dessa dificuldade, né? Mas assim que eu puder estar fazendo conforme planejado, então eu estarei entrando novamente na sequência da história. Então hoje eu quero fazer uma reflexão, né? Vamos refletir hoje sobre os vídeos que eu já falei, os pontos que eu já havia comentado com vocês, para mim fazer um resumo, né, deste assunto que é sobre o livre-arbítrio e a justiça de Deus. Então eu vou fazer a reflexão para poder chegar na conclusão que eu pretendo chegar, que é mostrar que Deus, ele nos deu livre-arbítrio por sua justiça, e também mostrar que Deus, ele não é o autor do mal. É claro que o mal, ele não foi criado, mas há um pensamento que acredita que Deus decretou a existência do mal, e isso não é verdade. Como eu disse para vocês, algumas pessoas, várias, né, entendem que Deus, por ele ser soberano, que ele criou todas as coisas, incluindo o mal, né, que Deus decretou tudo que acontece no mundo, foi Deus que decretou, assim eles acreditam, né? E a gente sabe que pela palavra de Deus, com base na palavra de Deus, isso não é uma verdade, e isso é uma confusão, uma falta de entendimento da palavra de Deus. Nós sabemos que essas pessoas estão completamente equivocadas. Alguém pode dizer: quem é você para dizer isso, se você já disse que você não tem bom estudo, uma formação, não é uma teóloga? Gente, não precisa nem ser teóloga, nem ter estudo. Qualquer um pode entender isso. Eu não consigo entender
como alguém chega numa conclusão tão terrível de acreditar que Deus é o autor do mal, gente. Isso dói na alma, sabe? Isso dói na alma. Porque Deus é tão bom, gente, tão maravilhoso. Eu fico lembrando assim, sabe, quando eu passei por um momento tão terrível da minha vida. E quem sou eu para Deus se preocupar comigo? Mas Deus, Ele foi na minha casa. Ele esteve no meu quarto. E Ele se importou grandemente comigo. E eu vi Deus do meu lado, de braços cruzados, olhando para mim, enquanto eu estava rolando no chão de desespero. Ele estava sorrindo, mas eu entendi porque ele estava sorrindo. Porque eu me lancei nele. Ele não estava sorrindo porque ele estava feliz pelo meu sofrimento, mas porque eu fiz a melhor escolha, porque eu disse, na hora da minha aflição, eu disse, para morrer ou para viver, eu vou estar agarrada em Deus e na sua palavra. E foi o período de tempo que eu estive mais com a maior intimidade com Deus. Eu estava tão apaixonada por Deus, eu me lancei nele e ele encheu meu coração de paz e de graça e me deu direção e a sua presença foi assim palpável na minha vida. E eu pude sentir o amor de Deus de uma forma assim incrível, incrível. Então eu fiquei pensando, né? E até hoje, quando eu lembro, eu penso, quem sou eu para na hora da minha prova, na hora da minha dificuldade, Deus descer e vir até mim? Eu não sou ninguém, eu não sou merecedora disso. Mas Ele fez isso por amor. Então, gente, esse pensamento, ele realmente, ele não tem nada a ver com a realidade. Ele não bate com as Escrituras, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra um Deus santo, um Deus amável, um Deus completamente justo, reto. E Deus, Ele que combate o mal, que condena o mal. Como esse Deus ia criar o mal, gente? Jamais. Isso é um pensamento completamente errôneo. Não tem nada a ver com a realidade. Se Deus, Ele tivesse decretado o surgimento do mal, Ele não seria o Deus que a Bíblia nos apresenta. Não poderia ser. Não é o Deus que eu vejo nas Escrituras de forma nenhuma. Eu vou ler aqui um pequeno trecho de um dos livros. Eu não vou dizer o nome do autor e nem do livro, né? Mas um exemplo que ele escreveu como um exemplo, né? Sobre aquilo que eles acreditam em relação aos decretos de Deus. Ele disse assim: imagine, por exemplo, um mercador que, havendo entrado em uma zona de mata com um grupo de homens de confiança, então caiam nas mãos de ladrões e tenham o pescoço cortado. Sua morte fora não meramente antevista pelos olhos de Deus, mas além disso, ou seja, além dessa morte ser antevista pelos olhos de Deus, ela foi também estabelecida por seu decreto. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma confusão muito grande, é uma falta de entendimento muito grande dessa ideia, né? Desse pensamento
que todos vocês conhecem, né? Eu não quero aqui dizer o nome que foi dado a esse pensamento, e nem nome de nada. Mas é uma ideia muito errada. Gente, é um pensamento, para mim, é maligno isso. Porque isso aqui é uma coisa que arrasa com o caráter de Deus. Imaginem só, Deus, agora que vai entrar comentários que eu já havia dito antes, né? Imaginem só, Deus, ele lá na eternidade, ele faz o plano de criar o ser humano. Então, como eu disse, né? Deus, ele é um ser eterno. Isso significa que Deus sempre existiu. Deus não teve início, ele não teve início de dias e nem terá fim de dias. Deus sempre existiu. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três seres é Deus, né? Um Deus que existe em três pessoas. Então, é um Deus eterno. Então, por Deus ser um ser eterno, para ele não tem a barreira do tempo. Então, Deus, ele vê passado, presente e futuro. E também, Deus é onisciente. Como um ser onisciente, ele conhece também passado, presente e futuro. E agora, imagina, Deus fez o plano de criar o ser humano na eternidade. Então, a Bíblia não diz que Deus olhou, né? Mas vamos falar do nosso jeito aqui. Deus olhou, então, para o futuro e ele pôde ver que o ser humano ia pecar. Mas Deus, ele não desistiu do seu plano, do seu projeto, porque ele viu que o ser humano ia pecar. Porque esse é um grande questionamento, né? Se Deus viu que o ser humano ia pecar, então ia ter sofrimento e tal, por que Deus tocou em frente o seu plano de criar o ser humano? Mas, imaginem uma mãe grávida, vamos colocar assim, né? Claro que para Deus ele não teve dificuldade, Deus não tem dificuldade. Mas vamos colocar assim, uma mãe que sempre lutou para engravidar e enfim ela consegue engravidar, né? Então essa mãe está ali feliz da vida com aquela gestação e de repente ela ali já preparou todas as coisas, né? O quartinho daquele filho, preparou todas as coisas para a chegada daquela criança. E de repente o médico descobre que essa criança vai vir com uma deficiência. Você acredita que essa mãe, ela vai desistir do seu filho? Vai falar, não, então eu não quero essa criança, tira essa criança daqui. Se ela ama essa criança, claro que ela não vai fazer isso. Pode mudar, né, alguns projetos, né? Algumas coisas pode mudar, ser um pouco diferente, mas ela não vai desistir. Então, muitas vezes a gente quer que Deus, a gente quer exigir de Deus uma coisa que nem nós faríamos. Agora imagina Deus que é pleno amor, né? Se nós que somos pecadores, cheios de falha, nós não iríamos agir dessa forma. Tira essa criança daqui, não quero saber dessa criança. Se nós não agimos assim, imagina Deus, que é puro amor. Então, mas a gente não existia ainda. Quem disse? Nós já existíamos. A Bíblia diz que Deus já nos amava. Antes dele criar todas as coisas, ele já nos amava. Ué, mas como ele amava se nós não existia? Existia. Existia porque Deus, ele tem acesso ao futuro. Então, quando Deus ele fez o plano de criar o ser humano, para Deus é só ele olhar para o futuro, ele já nos via, né? Como toco nesse assunto, eu falo, Deus, com certeza ele viu hoje, ele viu o dia de hoje, ele viu nós aqui, como estamos aqui. Então, ele já nos amava. Então, para Deus, eu falo aqui, já é o meu modo de entender, né?
Eu acredito que dentro da realidade desses fatos, para Deus seria como abortar. Porque se para Deus nós já existíamos, literalmente já existíamos, pelo fato dele ter acesso ao futuro, existia apenas para Deus. Para Deus tudo é presente, não tem passado nem futuro. Para ele tudo é presente, porque Deus pode olhar, ver o faraó, ver todas as coisas que aconteceu naquele tempo. Ele pode olhar para frente e ver todas as coisas. Por isso que Deus antecipa, né, as revelações, que é para nós, através das Escrituras, nos livrarmos dos eventos futuros que sobrevirão sobre este mundo por causa do pecado. Então, já está tudo revelado, o que vai acontecer, está tudo na palavra de Deus, que é para nós ver o que vai acontecer e nós desviarmos do mal, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então já está tudo revelado aqui. Por quê? Porque Deus conhece o futuro. Não quer dizer que tudo que está escrito aqui foi Deus que planejou. Porque o mal existe. Deus não planejou o mal. O pecado existe. Deus não planejou o pecado. Deus não planejou que o ser humano caísse em pecado. Mas esse pensamento acredita que Deus planejou todas as coisas, que até ele planejou que o ser humano caísse, que estava tudo no decreto de Deus, e isso não é uma verdade. Como eu disse a vocês, Deus é tão misericordioso, né, que nos meus dias de angústia, de aflição, Deus, ele veio, né, e ele me consolou, ele me trouxe uma paz tão grande. Foi o período que eu tive o privilégio de ter uma comunhão tão íntima, tão gloriosa com Deus. E ele me trouxe tanta paz que, assim, é incrível. É incrível, é difícil até para mim explicar, sabe? Porque em nenhum momento que eu estava rolando no chão de desespero, a presença dele, Deus se manifestou, e a presença dele, ele foi permitindo eu sentir de maneira tão forte que de repente eu estava rolando no chão, porque eu estava morrendo de tanta felicidade pela presença de Deus. Olha, um Deus que se importa conosco. Depois que Deus, ele controlou ali, porque eu estava morrendo, eu pedi para Deus, tira, diminui a presença, senão eu vou morrer. Porque eu pensava nos meus filhos. Se não fosse por eles, eu não ia fazer esse pedido para Deus, né? Mas é claro que Deus, ele permitiu um pouco, né? Porque algo Deus queria me dizer sobre o meu problema, a minha situação ali. Outro dia eu vou estar contando essa história novamente, né? Contando completamente, né? Ela com todos os detalhes. Então, Deus é um Deus que o seu amor é um amor infinito. O amor de Deus é um amor infinito. Agora, imaginem, Deus tocou em frente seu plano, mas também Deus fez o plano da salvação lá na eternidade. Então, esse plano era para trazer de volta o ser humano que havia pecado, trazer de volta para dentro do projeto perfeito de Deus. Então, quer dizer, ele viu que o mal ia entrar, mas ele ia trazer a solução. Então, só não se salva quem rejeita a salvação de Deus. Mas a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para o ser humano ser salvo, é só crer e deixar o pecado, deixar a prática do pecado, entrar no plano da salvação de Deus, porque o plano foi feito para todos. Agora, entra novamente o pensamento dessa teoria. Eles acreditam que Deus não morreu para todos, mas morreu por um povo específico, por alguns que Deus escolheu a dedo. Gente, imaginem só, esse Deus de amor que planejou criar o ser humano na eternidade, viu que o ser humano ia pecar. Claro que Deus, ele não ficou feliz com isso, mas ele falou: eu morro por eles, eu me faço homem
morro por eles, mas eu não abro mão deles, porque eu amo eles. Assim como uma mãe grávida, ela diria, não, eu mudo um pouquinho aqui os meus planos que eu já havia feito em relação a essa criança, algumas coisas que for preciso eu vou mudar, mas eu não abro mão do meu filho, eu vou tocar em frente e vou ter esse filho e vou dar a ele muito amor. Foi o que Deus fez. Deus tocou em frente seu plano, mas ele fez o plano da salvação para que o ser humano fosse resgatado dessa condição, da condição que ele entraria por conta do pecado, né? Então, Deus fez o seu projeto, o plano da salvação, e agora imagina, esse Deus com um amor tão imenso, né? Imagina esse Deus agora pensando assim, agora eu vou criar o mal, né? Para que eles estejam tentados. Eles acreditam que tudo foi planejado por Deus. Aí os anjos pecaram por propósito divino. Aí o ser humano tinha que agora sofrer a queda, né? Por propósito divino. Então agora o ser humano, ele cai na armadilha do inimigo e agora ele vai ficar fragilizado em relação ao mal, né? Em relação ao pecado. Então agora ele estava sujeito ao pecado. Aí agora Deus vai escrever a sua lei. Então Deus vai dizer em toda a sua palavra que ele abomina o mal, ele não suporta o mal, que aquele que pratica o mal será punido, será lançado nas densas trevas, né? Por toda a eternidade. Todo aquele que pratica o mal, que o seu lugar é no lago de fogo. Que Deus é esse, gente? Haveria alguma justiça num Deus desse? Que projeta o mal, projeta armadilha para o ser humano? Que confusão é essa? O Deus que planejou criar o ser humano, viu que o ser humano ia pecar e teve tão grande compaixão que falou, eu morro por eles, mas eu não abro mão deles. Agora ele ia projetar toda essa situação para que o ser humano caísse e depois ele falava, agora todos vocês que pecaram, agora o ser humano está fragilizado, ele faz um livro, entrega na mão do ser humano e fala, todos vocês que pecaram, o fim de vocês é esse aqui, o lago de fogo. Que Deus é esse? Que confusão é essa? Esse não é o Deus que eu conheço. Esse não é o Deus que a Bíblia revela, o Deus de justiça que a Bíblia revela, gente. Então, não há, eu não vejo nenhuma verdade nisso. Deus é justo, Deus é santo, Deus é reto. Aquele Deus santo da eternidade, ele é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. A palavra de Deus diz que Deus é imutável. Então, alguns podem dizer assim, mas então o que a gente faz com Isaías capítulo 45, versículo 7? Porque Isaías 45, 7 está dizendo, Deus está dizendo, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor Deus, faço todas essas coisas. E agora? O que a gente faz com uma afirmação dessa, vindo do próprio Deus, ele dizendo que ele cria o mal? Então, gente, vamos antes ver o que Tiago diz a respeito de Deus. Tiago capítulo 1, Tiago diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que é Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda.
o Deus santo, o Deus justo, que falou com Moisés na sarça, o Deus justo, que fez o plano da salvação, o plano de criar o homem lá na eternidade, é o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, e será o Deus de amanhã e o Deus de toda a eternidade. Então, refletindo aqui, se Tiago está dizendo que Deus não muda, ele é imutável, e Deus é bom, e ele não é tentado pelo mal e a ninguém tenta, então está havendo uma contradição com Isaías, do 45, versículo 7, onde Deus diz, eu crio o mal? Não tem nenhuma contradição aqui. O que acontece é que Deus é exatamente o que Tiago está dizendo. Deus justo, santo, que ele não tenta ninguém e nem é tentado pelo mal, e ele é um Deus imutável. Então, toda boa dádiva vem dele, todo dom perfeito, e ele não tem nada a ver com o mal. O que Isaías está dizendo no capítulo 45 é sobre os juízos de Deus, e os juízos de Deus são justos. No tempo do Velho Testamento, Deus ele ordenou, sim, destruição e morte, houve por ordenança divina. Mas por quê? Porque a gente não vai falar sobre isso hoje, mas com certeza Deus, ele, como ele vê o futuro, Deus sabia o que esse povo que Deus decretou era um povo muito mau, muito cruel. E Deus sabia muito bem, gente, o que esse povo ia aprontar no futuro, né? Porque se não fosse mesmo Deus entrar com a sua justiça, com os seus juízos, em muitas ocasiões, o mal teria crescido na terra de uma forma tão grande, que a gente vê ali na história do dilúvio, que Deus teve que exterminar com aquela geração. Não é porque Deus queria exterminar com aquela geração, é porque não havia como prosseguir com tamanha crueldade, tamanha maldade. Então Deus sabe o porquê, né? Deus sabe o porquê de todas as coisas. E essas coisas que aconteciam eram juízos de Deus. Então os juízos de Deus, a Bíblia diz, são justos e retos. Mas, agora voltando a falar deste pensamento, este pensamento de que Deus decreta todas as coisas, que Deus decretou todas as coisas, todo mal, toda maldade, toda crueldade, toda coisa horrível que acontece na terra, estupro, sequestro de criança, toda maldade, eles acreditam que Deus está por trás de tudo isso, gente. Colocam na conta de Deus o que o inimigo de Deus faz. Então, por isso que o assunto do livre-arbítrio é um assunto muito importante, porque a gente vai mostrando que Deus, ele não tem nenhuma ligação com o mal. Imagina uma criança que é pega por uma pessoa maligna, né? A maldade que acontece, né, com essa criança, a crueldade que é feita com essa criança. Imagina Deus determinar isso. Para que Deus ia determinar uma coisa dessa? Quando Deus mandou exterminar um povo, pode ver que era um povo cruel, um povo mau, um povo maligno, né? Então tem um motivo pelo qual Deus deu essas ordenanças no passado. E, por exemplo, também o juízo de Deus quando veio sobre o Egito, né? Então ali no Egito aconteceu literalmente. As trevas ali Deus criou. Do nada, Deus criou as trevas, que era uma treva tão densa que os egípcios não podiam chegar à palma da mão. Então, ali estava acontecendo os juízos de Deus. Mas outro dia a gente vai fazer um comentário sobre este assunto, né? Sobre os juízos de Deus. Mas o que ocorre é isso. É que Deus, ele não é o autor do mal, ele não tem nenhuma ligação com o mal, mas ele é um Deus de justiça e ele faz juízo na terra, né? E por justo motivo. E ele fez
porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. E Deus, Ele tem um ponto até onde Deus tolera. Por exemplo, esse mundo que nós vivemos hoje, ele muito em breve ele passará pelos juízos de Deus, porque ele está chegando ao limite da paciência divina, né? Então, no próximo comentário eu vou estar falando como o mal passou a existir, embora eu já falei sobre isso, mas eu vou estar fazendo uma reflexão para a gente fechar esta parte dos nossos comentários sobre a justiça de Deus e o livre-arbítrio. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.